Falta quanto, irmãos? 90 segundos. Amém? Então foi o que nós vimos semana passada. Hoje, e vimos todas as profecias, ou bastante profecias, e falamos sobre a vida de Jesus, a brevidade da vida de Jesus. Amém? Amém. Eu não posso recapitular nem voltar, porque agora nós, senão não dá tempo de fazermos tudo. Amém? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Fernando, eleva-nos a Deus oração. Pode orar. Deus, aleluia, Jesus. O Senhor abençoe, guarda, Senhor, o teu servo mais uma vez, Senhor. Nós queremos saber, Deus, sua vontade, Deus, o estamos esperando, Deus. O mundo já sabe, Senhor, o mundo vai terminar. Nós sabemos, Senhor, Deus, aleluia, Jesus. então, Senhor, usa meu filho uma vez mais, e assim eu te peço de novo, Amém. Todos vossos assentos, coloca o PowerPoint para mim, meu filho. Hoje nós vamos tratar desse assunto que vai aparecer aqui na tela, amados. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Isto vai acontecer a qualquer momento. Na semana passada, nós conversamos e vimos a brevidade. Não é mais agora os crentes que estão falando. Agora é a humanidade. Agora o ímpio estão falando sobre o fim do mundo. Tá certo? A gente está vendo aí a tecnologia avançando de uma forma sobrenatural e chega a impressionar, né, qualquer um. Nós estamos vendo a chegada da inteligência artificial que já está substituindo o homem. Substituindo o homem. Eu recebi um vídeo do meu grupo de estudos escatológicos essa semana, que, irmão, acredite se vocês quiserem, eu não coloquei hoje não, mas vou colocar no pendrive para me mostrar para vocês semana que vem. Um cão eletrônico manuseando um armamento vai substituir o homem na guerra. E pega o fuzil igual uma pessoa e dispara o fuzil em todas as direções. Um cão do tamanho de um cão normal, mas todo na inteligência artificial, todo eletrônico, todo eletrônico. E ele vai pela sensibilidade dos ouvidos e do olhar. Então, aonde ele for direcionado, aonde ele ouvir tiro, né, pode atirar nele, que ele é blindado e o armamento que ele usa é blindado. Como é que vai fazer contra um negócio desse? Já imaginou se ele vira contra o próprio homem? Não tem jeito de controlar. Eu fiquei impressionado, porque, né, eu fui militar 30 anos, conheço um pouquinho de armamento, né, lidei com o Ácidos 8, que é o lançador de mísseis brasileiro. Aliás, nós estamos dominando essa tecnologia no mundo. Lançadores de mísseis saem aqui no Brasil, tá? Mas eu fiquei impressionado. Um cão do tamanho de um cão normal, 47 centímetros por 62 de comprimento, uma arma acoplada no seu ombro e ele indo na direção e identifica o alvo, a chance de erro 0,01%. Ser humano, irmão, ser humano, você correndo com armamento, imagine você atirar, a chance é 50% de você errar. Pode ser um atirador de escola, o melhor atirador. Agora, um cão eletrônico, a inteligência artificial identifica o alvo e a chance de erro 0,001%. Aonde nós vamos parar? Próximo slide, meu filho. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Ninguém tem dúvida que ele virá. Aí eu quero falar um pouquinho desta figura que está ali. É claro, eu que montei, tá certo? Ele virá. A vinda de Jesus, essa agora no arrebatamento, escuta, nenhum olho verá. Nós vamos ouvir o soar da trombeta.
mas ninguém vai vê-lo. Escuta, só os salvos vão ouvir o soar da trombeta. Tá certo? Então não vai acontecer todo mundo vai ouvir, não. Somente os salvos vão ouvir o soar da trombeta. O ímpio não vai ouvir, o mundo não vai ouvir. Eu lembro quando eu era criança, aí chegava o inverno. O inverno é poucas nuvens no céu, não é? Quando vai saindo ali de uma estação para outra, do outono para entrar o inverno, aí param as chuvas e o céu começa a ficar limpo. E as últimas nuvens do outono, ela anuncia o inverno. Por exemplo, de manhã, se ficar muito amarelo ou muito avermelhado é muitos dias sem chuva, muito amarelo, vai ser um tempo de frio. Lá na roça eles identificam assim, e é certo como o sol brilha. Quando eu vi algumas nuvens no entardecer e o sol batia nela, aí ela soltava aqueles raios, aquelas coisas mais lindas, né? Para mim, Jesus ia voltar numa nuvem daquela. E eu tenho certeza que muitos aqui já pensou isso. Ah, mas Jesus vai voltar numa nuvem igual aquela, já pensou? Ah lá, e ele brilha mais do que o sol. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nós vamos ouvir o soar da trombeta e no piscar de olhos não estaremos mais aqui. Era um vídeo que estava ali para me mostrar para os irmãos, mas não estamos conseguindo, não tem problema não. Próximo slide. Vamos conversando sobre o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Tem data, irmãos? Por mais que a Bíblia diga, as profecias se cumprem dia após dia, praticamente não tem mais profecia para se cumprir. Fui falar isso esse dia no seminário de escatologia na sede. Uma aluna levantou e falou assim: pastor, mas não diz que quando o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, aí não vai ser o fim ainda? O que vocês acham dessa profecia? Como é que você responderia a essa aluna? Alguém tem uma resposta para ela? Responde, Vicente. Pode falar, fica à vontade. É um estudo, irmãos. Como é que é? O evangelho da própria consciência da pessoa. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? E os que morreram já também que não ouviram o evangelho. Ah lá, tá vendo? Os que morreram sem ouvir o evangelho. Deixa eu contar algo para os irmãos. Eu acho que eu falei semana passada. Eu servi na Amazônia. Eu pastoreei índio. E aqui no Brasil tem uma tribo canibal. Eu fui até a tribo canibal. E eles adoram o sol. E agora? Eles creem em alguma coisa. Sim ou não? O homem sempre crê em alguma coisa. Aqueles que morreram sem conhecer o evangelho creem em alguma coisa. Aqueles que se dizem ateu, eles confiam no dinheiro. Então me perdoa, isso é uma teoria minha. Não é ateu, por quê? Ele acredita no dinheiro dele. Eu tive colega que batia e falava mesmo, batia na cintura, 45 anos. Meu Deus, é isso aqui, pesado, ó. Isso aqui que me protege. Então ele cria em quê? No armamento dele. É verdade ou não é? Sim, irmãos. Sim. Então escuta. A Bíblia tem um versículo que responde, não é Deuteronômio 29, 29. Quando você não tem resposta, você fala Deuteronômio 29, 29. Vocês sabiam disso? Quando você não tem resposta, fala assim, Deuteronômio 29, 29. Não. Agora escuta. Aqueles que morreram sem ouvir o evangelho. Muitos me perguntam isso no IETEP. Aí tem um versículo que diz assim: o sábio juiz saberá julgar a todos. Amém. Amém? O sábio juiz. E agora eu vou usar o exame. Qual, pastor? Como que ele vai julgar? O evangelho da consciência. O evangelho da consciência. O sábio juiz vai saber julgar.
Agora, eu fiquei impressionado, uma tribo canibal que come gente adorar o sol. Ou seja, eles creem em alguma coisa. Eles creem em alguma coisa. O homem sempre vai crer em alguma coisa. Sempre vai crer. Aí, a gente tem que dar uma olhadinha. Depois vocês olham direito na palavra Deus, lá no dicionário. Não é só não acreditar em Deus. Vocês entenderam? Aí depois vai lá dizendo, não sei o que lá, definido, artigo, não sei o que lá, aí pronome masculino, e não acredita, ou acredita naquilo que pode lhe proteger. É a palavra Deus. Então, vocês me desculpem, para mim, tá bom? Não existe o ateu, porque ou ele acredita no dinheiro dele, ou ele acredita na arma dele, ou ele serve a um Deus, ou ele acredita num Deus que não é o nosso, então ele não é ateu. Amém, meus amados? Então o sábio juiz saberá julgar a todos. Eu citei esse versículo, certo? Mas eu citei um outro também. Quer ver? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Amém ou não amém? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Se nós considerarmos que o Evangelho não foi pregado ainda nos 4 cantos da terra, a tecnologia está aí, eu acabei de falar dela agora. É verdade ou não é? O advento da internet está aí. Hoje, que eu saiba, tem alguns países que controlam a internet, tem, por exemplo, a Coreia do Norte controla a internet. Mas também depois abrir lá, o país é evangelizado com 24 horas, sim ou não? Todo mundo vai ter acesso e não vai poder falar que nunca ouviu. A televisão está falando, a internet fala, o rádio fala, o WhatsApp fala, sim ou não, irmãos? Então, tome muito cuidado com esse versículo sobre os 4 cantos da terra, tá certo? Aí é o Evangelho, porque o homem sempre crê em alguma coisa. Quando será o arrebatamento? Ninguém pode marcar data. Algumas religiões já marcaram várias datas. Algumas religiões já marcaram. E todas elas furaram. No entanto, nós estamos aqui. Então, olha o versículo que a Bíblia diz. Coloca o próximo slide. Mateus 24, 36, 1, 2, 3 e já. Todos juntos? Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém? Aí eu coloquei o versículo que nós lemos hoje. Nós vamos ouvir o soar da trombeta a qualquer momento. A qualquer momento. Nós vamos ouvir e seremos arrebatados. Agora, marcar data não. Então, como que o sua vida está próximo? Pelo que a Bíblia nos fala. E pelo que nós estamos vendo na humanidade. Sim ou não? É verdade ou não é? Sim. O ímpio. Está chegando cada gente e fala, pastor, não está tendo jeito mais não, né? O outro chega e fala assim, está esquisito, não está? Você quer ver um versículo que nós temos que colocar muito na atualidade? Vê se não é verdade. E nós não estamos dando conta. Nos últimos dias os tempos seriam abreviados. Escutem, olha a correria que nós estamos. Nós não damos conta, porque para nós continua de 24 horas. Mas Deus é poderoso para mexer no tempo. Deus, aleluia. Quando eu era criança, eu entrava de férias em dezembro, demorava a chegar em fevereiro para voltar. As crianças tudo, mas já está na hora de ir para o colégio de novo. Os tempos estão abreviados. E essa correria nossa, não é porque nós temos muita coisa não. Eu tenho certeza que no mundo espiritual, Deus encurtou o período. Ele continua para nós de 24 horas. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo. Amém, Jesus. Pastor, por que o senhor afirma isso? Os empregos são os mesmos de antigamente. Mesmos. A vida é a mesma. O que mudou é o advento da internet, tecnologia. Mas a gente arruma uma correria. É verdade ou não é? E não tem tempo para nada. E é todo mundo. Até o desempregado fala que não está tendo trabalho. Correria
Eu marquei com o rapaz para me entregar o currículo, ele está desempregado. Ele veio aqui domingo depois do culto. Passou uma corrida danada, não consegui vir. Falei, mas você está desempregado, miserável. Depende de quem não aproveita o tempo, né, pastor? Vocês entenderam? Sim ou não? E é verdade que a gente arruma uma correria. Eu tenho certeza que Deus, vou falar no português claro, diminuiu o tempo, irmãos. Nós não notamos que somos ser humano, vamos vivendo e pronto, mas eu tenho certeza. Ô pastor, ao meu entender, ele já encurtou o tempo porque ele já tem data. A gente não sabe a data, mas ele tem data. Só o Pai, a Vivi está certa, mas só o Pai. Se Ele disse na sua palavra que abreviaria os últimos dias, Ele já sabe o dia. Ele já sabe o dia. Tem um vídeo ali que eu queria passar para vocês. O filho? Eu fico com a Bíblia unicamente o pai. Mateus 24, 36. Mas eu não discordo de você não. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Ele está guardando a ordem do pai. Tem um vídeo. Eu queria mostrar. Não está conseguindo passar lá. Só o PowerPoint. Semana que vem a gente resolve e vamos passar. É o notebook ali que é ruim mesmo. Tem um vídeo de uma igreja que trabalha com libertação muito grande. Está filmando, não vou falar o nome, mas o pastor entrevista o demônio. Eu não uso isso não. Entrevista. E aí ele fala, ó, eu estou correndo para me destruir e matar as pessoas, porque já tem data para aquele lá de cima levar a igreja daqui. Não fala igreja, usa um outro nome, depois eu vou mostrar para vocês. Você viu? E ele vai falando o que ele está fazendo. Mas quem está esfriando o amor das pessoas? Não, aquele lá de cima só autorizou, mas quem está jogando o espiamento sou eu. E ele fala o nome que é o chefão que está ali conversando. E algumas coisas assim, né? Ele vira o inimigo falando, o demônio falando com a pessoa. Tem muita gente que está me assistindo e não está acreditando. E ele dá algumas dicas que é ele. Aí ele virou, quando ele, pastor, agora eu sei que você vai me expulsar, eu vou sair antes, mas eu vou te falar um negócio. Misericórdia. Eu tive lá, assim mesmo, eu tive lá. E os meus companheiros do lado bom já estão até de pé para vir buscar vocês. Eu vou meter o pé antes que você me expulse. E na mesma hora a pessoa faz assim, fala, mas não esperou nem eu expulsar ele. E ele dá algumas dicas que é ele mesmo. Algumas dicas. E ele fala, tem gente que não está acreditando não, deixa eu só mostrar aqui que sou eu. E ele fala, ó, vou envergar o braço dele. Irmão, é horrível de ver. Horrível de ver. E nem vou quebrar, só vou envergar para você ver. Aí ele dá umas dicas que é ele na pessoa. E ele fala tudo que ele está lançando esfriamento, que ele está lançando confusão nos púlpitos, que o objetivo dele são homens que têm cargos nas igrejas, que se ele quebrar quem está aqui em cima, ele consegue destruir a igreja. Uma pena não conseguir passar. Era aí que eu queria passar para vocês terem a brevidade para o arrebatamento. Amém? Não, mas não tem internet lá que eu não coloquei. Se eu colocasse, o sonoplasta ia ficar usando a internet lá, entendeu? O pastor fala na frente da igreja mesmo, pronto, acabou. E agora o desktop vai ser pior, porque ela tem que caminhar até lá. Eu não vou caminhar também não. Ali é para fazer a obra do Senhor. Amém? Muito bem. Próximo slide. Vamos lá. Senão não dá tempo. Ainda em 1 Tessalonicenses, nós lemos ato contínuo. Os que dormem em Cristo ressuscitarão e imediatamente serão transladados da região celeste para encontrar com o Senhor. Escuta, irmãos. Vamos lá. Vamos pensar isso aqui. Olha. O soar da trombeta, um abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. Amém? A igreja será arrebatada. Quando nós
Senhor nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo já estarão com Ele. Nós lemos no último versículo: não precederemos aqueles que dormem no Senhor. Aí agora eu quero abrir um parênteses aqui, amém? Eu vou abrir um parênteses, depois a gente volta para o estudo. Olha que coisa interessante. Nós vamos ouvir o soar da trombeta com alarido, lemos ali, certo? Num piscar de olhos, seremos arrebatados, num piscar de olhos. Quando nós chegarmos, aqueles que morreram em Cristo já estarão com Ele, amém? Bom, vamos conversar sobre isso. Aonde que estão aqueles que morreram em Cristo? Abra a Bíblia de vocês, por favor. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Tem que ter muita coragem para falar sobre isso aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Pode deixar a tela assim. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu sei que senão daqui a pouco trava, eu não consigo nem mostrar o PowerPoint mais. Alguém achou? Leia para mim. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Amém. Aonde que está, mano? Debaixo do altar de Deus. Amém? Vamos pensar agora. Estudar escatologia tem que ter mente aberta. E eu disse, se alguém pensar diferente, eu concordo. Amém? Fica tranquilo. Não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar por causa disso. Vamos lá. A Bíblia fala que tem quantos céus? 3 céus. Amém? João, Paulo, o que Paulo fala? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, fui até o terceiro céu. Então vamos lá. Terceiro céu. Aí a Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo, olha que bênção, estão debaixo do altar de Deus. E a Bíblia também diz que a terra é os cabelos dos seus pés. Outro versículo: o Senhor Deus habita a extremidade da terra, ou melhor, a extremidade dos céus. Se João e Paulo falam que tem 3 céus, e ele habita na extremidade dos céus, pensa com o pastor, ele habita no terceiro céu, é o lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Se ele habita no terceiro céu, preste atenção, e aqueles que morreram em Cristo estão debaixo do altar de Deus, o terceiro é o altar dele, sim ou não? Então aqueles que morreram em Cristo estão no segundo céu, e o primeiro céu é esse que nós olhamos para cima e vemos aqui onde estaciona a abóboda celeste, essa abóboda azul. Olha que coisa interessante. Aí agora, olha que interessante. Por que o senhor falou isso, pastor? Porque no abrir e fechar de olhos, Sérgio, nós encontraremos com o Senhor. Quando nós chegarmos, os que morreram em Cristo já estarão com Ele. E como é que estarão, pastor, esses que morreram em Cristo? Do mesmo jeito que nós estaremos. O nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Deus, aleluia. Como que é, pastor? Lembra quando Jesus ressuscita? Aí ele vai estar com os discípulos de novo, lembra disso? Os discípulos, diz a Bíblia, que eles estavam dentro de uma casa. 99% dos teólogos afirmam que era a casa de Pedro. Estão todos reunidos. Escuta. Meu Deus, mataram o nosso mestre. Imagina o que vão fazer com a gente. Vamos aqui, o que nós vamos fazer? Todos reunidos conversando. Porta fechada, janela fechada, tranca na porta, porque eles estão com medo. Se mataram o mestre, imagina o que vão fazer com eles. Eles estão reunidos, daqui a pouquinho faz assim, ó. Não abre porta, não abre janela, não arranca telhado. Ele aparece no meio deles e diz assim: a paz esteja convosco. Sim ou não? Sim. Toca para frente o slide, vai, até o momento da parada. Vai. Agarrou, vai. Parou.
Amém, irmãos? Não abriu janela, não abriu porta, não arrancou telhado, mas Jesus chegou no meio deles. Agora olha o que intriga a gente. Numa outra ocasião, nesse dia faltava um discípulo. Quem era? Aí os discípulos, quando também chegou, Tomé, você não sabe da maior. Jesus esteve aqui. Vocês são mentirosos. Eu só acredito se eu tocar. Aí no outro dia eles estão reunidos de novo. E Jesus faz o quê? Pai seja convosco. Tomé, bem-aventurado quem não tocou e creu, mas já que você insiste, toca. Isso aqui intriga a gente. A ideia de um corpo glorificado. Amém ou não amém? Amém. Vocês deixam eu brincar aqui? Posso brincar? Posso ou não? Quando eu era criança, lá em Quiricema, interior de Minas Roça, eu morria de medo de assombração. E eu pensava que o corpo glorificado era uma assombração. Agora, Jesus não abriu porta, não abriu janela e nem arrancou telhado. E apareceu no meio dos discípulos. Agora, o que mais me intriga, só um minutinho, olha aqui para mim. O que mais intriga a gente, a minha pergunta que eu vou fazer: seremos arrebatados? Seremos transformados num corpo glorificado, num corpo de glória? É a Bíblia que diz, não eu. Num corpo de glória. E vamos conhecer uns aos outros no céu. Lá verei meu Pai, lá verei Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso, irmãs? Deus, aleluia. Aí vai ter um monte de pergunta aqui no nosso meio. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esse corpo aqui, ó, com a mesma cara que eu tenho hoje, será transformado num corpo glorificado. E se eu ver o Fernando no céu, eu vou conhecer o Fernando. Se eu não ver o Fernando, eu não vou perguntar pelo Fernando. Está amarrado. Pastor, explica isso. Escutem. Ele tem o poder de criar o mundo, criou o mundo. Ele tem o poder sobre a natureza. Você não acha que ele não vai ter poder sobre a sua mente? Sobre o teu corpo glorificado? Então nós iremos conhecer uns aos outros. Eu vou lembrar de quem eu ver. De quem eu não ver, eu não vou lembrar. Porque se eu não ver lá, vou continuar usando o Fernando da Marra, vou continuar usando ele. Se eu não ver o Fernando, ou o Fernando não me vê, vou mudar. Se ele não me vê, o Fernando falar: poxa, o pastor João falou tanto que a gente não estou achando ele aqui. E no céu não tem tristeza. Acabou. Vocês entenderam, irmão? Amém. Lembra que eu falei, tem que ter mente aberta para estudar. Vocês têm que ver quando chega no nível de mestrado. Só um pouquinho, filho, tem um monte de gente na sua frente. Então escuta, a ideia de um corpo glorificado. E por que, pastor, o senhor defende isso? Vamos supor, para muitos a morte é o fim. Para muitos a morte é o fim. Nós estamos aqui, né? Aí o arrebatamento, eu caio aqui em cima. Vamos lá, alma e espírito voltou o Pai, voltou o céu. Vai passar um incrédulo na rua lá. O que adiantou lá? Está ali morto ali, ó. Vai achar o cadáver de um monte de gente e vai falar: o que adiantou aí? Está morto aí, morreram. Para muitos a morte é o fim. Então esse corpo não ficará aqui. Deus, a roupa pode até ficar, que ela não entra no céu, a matéria não entra no céu, mas o corpo glorificado, que é a fisionomia que eu tenho, vai ser desse jeito que eu estou aqui. Deus, aleluia. E aí tem um monte de perguntas aí, quer ver? Vou responder algumas. Criança, pastor, do mesmo jeito que ela tiver. Idoso, pastor, do mesmo jeito que ele tiver. Aí eu quero lembrar vocês que um corpo glorificado é muito parecido com um corpo espiritual, um corpo espiritual. Amém ou não amém? E espírito não tem idade. Acabei com a sua vida. Está vendo? Não é gostoso estudar? E tem que ter coragem de falar sobre isso. Tem que ter coragem. Porque falar superficialmente não adianta nada. Você não aprende nada.
E pode surgir uma pergunta dessa, uma dúvida dessa. É verdade ou não é? Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que para muitos é loucura. Loucura. Mano. E como Jesus, ali quando foi crucificado, ele falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí, esse paraíso seria, morreu, descansou no Senhor. Para lá, diminui o som. Quem morreu, está dormindo ou está Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, amém? Estão conscientes ou inconscientes? Hã?
são conscientes. Amém? Só um minutinho. Vamos lá. Lembra da passagem do rico e Lázaro? O que o rico pede para o Senhor Abraão falar para Lázaro? Pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e botar na ponta da minha língua. Olha aqui, olha. Já estavam no paraíso e no Hades. Já estavam lá. Agora, escuta. Se o rico pede para o pai Abraão falar com Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e botar na boca, isso é alguém consciente ou inconsciente? Amém? Pastor, uma vez que eu falou no nome do Senhor, é oramos, mesoramos e eporamos? Isso mesmo. Aurônicos, mesorânicos e eporânicos. Você notou para a terra, para baixo também o inferno? Do jeito que tem para cima, tem para baixo também. Amém? E aí você não notou. Barisfera, pirosfera e estratosfera. Viu, Fernando? Por isso que é bom repetir. Ensinar é repetir. Aí, ó, é muito interessante isso, porque aonde fica localizado o Hades, a Bíblia chama ele de abismo. Sim ou não? Quando eu falo céu, céu, eu olho para cima ou olho para baixo? Quando eu falo abismo, eu olho para cima ou olho para baixo? Para baixo. Então, irmão, do jeito que tem 3 céus, que eu acabei de citar aqui agora, tem 3 camadas para baixo também. E o Hades, o inferno, ou como é que eu chamo o nome dele? O outro nome me fugiu agora, é para baixo. Pode ter certeza disso. É a lição de domingo. E tem mais, ó. E tem mais. Ninguém entende porque tem lençol freático aqui, ó, na camada, e para você furar um poço artesiano, você vai perfurar o lençol freático para tirar a água dele. Por isso que a água de poço artesiano jorra, ela joga para cima. Por quê, pastor? Porque a Bíblia descreve que lá é um lago de fogo e enxofre. Vocês nunca tiveram curiosidade para saber que temperatura derrete o enxofre? Vocês nunca tiveram. 1800 graus para derreter o enxofre. 1800 graus. Se o Hades existe, Deus colocou um lençol freático, porque se não tem um lençol freático, a temperatura dele passaria para a superfície da terra, não teria vida aqui em cima. E ele coloca o lençol freático para equilibrar a temperatura sobre a face da terra. Você nunca pensou nisso? Amém ou não amém? Vamos para frente, que é arrebatamento. Volta, meu filho Silmar. Lucimar. Pastor, sobre, eu ia perguntar ao senhor assim, se eu poderia, alguém perguntar, eu poderia usar esse versículo que não tem desculpa dos homens a respeito de que nunca ouviu a palavra, né? Que eles não creem, nunca ouviu. Se eu poderia usar Romanos 1:20, que fala assim, ó, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem, sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpa. Se discute muito sobre a resposta para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus sobre esse versículo. Eu prefiro entender, não discordo totalmente da irmã, mas eu prefiro entender que o homem é um ser racional e ele sempre crê em alguma coisa. E aquilo que ele crê é uma escolha dele. É uma escolha dele. Tudo bem. Por exemplo, os escravos, os índios, quando o Brasil foi descoberto, quem falou de Jesus? Ninguém nunca falou de Jesus para esse pessoal. Sim ou não? Ninguém nunca falou. Agora, pode-se usar que desde a criação o homem crê em alguma coisa. Na idade da pedra, ele cria em quê? Por que se desenhava nas cavernas? Quando chega no mundo egípcio, vários deuses que eles desenhavam. Então quer dizer, eles criam alguma coisa. O que faltava, de repente, era alguém que tem um conhecimento de Deus para falar para eles sobre Deus.
Agora, eu concordo que desde a criação do mundo, Deus existe e o ser humano, né, só por ter vida, e todo mundo é ser humano. O índio é ser humano, o escravo era ser humano, apesar de ser tratado como animal, mas era ser humano. Tanto é que até hoje, né, até hoje a discriminação é crime, e vamos por esse assunto aí. Mas o sábio juiz saberá julgar a todos. Eu tenho certeza que o sábio juiz saberá julgar a todos. Vamos lá, gente. Pode falar dela. Pastor, rapidinho. Diz que é Elias que vai descer a palavra forte. Ah, não. As duas testemunhas, nós vamos falar delas na grande tribulação. Mas tem três suspeitas. Eu fico com três suspeitas, né? Moisés, Enoque e Elias. Aí eu vou excluir Moisés, porque a Bíblia diz aos Hebreus que o homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Então, no capítulo 34 de Deuteronômio fala que Moisés morreu. Eu até ensino escatologia, eu falo, eu ensino Pentateuco, melhor dizendo, a autoria de Pentateuco é de quem? Aí eu vou e falo assim, exceto o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34 de Deuteronômio. Por quê? Porque morto não escreve. E lá está dizendo, logo no início, Moisés morreu. Então o último capítulo, segundo os escritores, os historiadores, principalmente o Flávio José, que é o autor da história dos Hebreus, que foi Josué que escreveu o último capítulo de Deuteronômio, que é ele que vai prosseguir com o povo. Amém? Mas continua a sua pergunta. No mesmo lugar de todos aqueles que morreram em Cristo, debaixo do altar de Deus. Amém? Debaixo do altar de Deus. Se você morreu em Cristo, não tem diferença. Sabe aonde vai ter diferença? Sabe aonde vai ter diferença? Nos galardões. Nós vamos estudar semana que vem. Tribunal de Cristo, os galardões. Só um minutinho. Os galardões. Lá vai ter diferença. Aí agora eu pergunto para vocês, olha, vai ter ciúme? Não. Nós vamos ver isso semana que vem. Aqui, ó. Escuta. A Bíblia é clara. Eu vou mostrar para vocês. Vou largar slide e vou mostrar na Bíblia. As coroas que nós iremos receber estão na Bíblia. Estão. Para quem estuda escatologia, eu vou te mostrar todos eles. Os galardões. E tem gente que vai receber aquilo que o atleta recebe nas Olimpíadas, que começa daqui uns dias. Um laurel. O que é um laurel? Uns ramos de louro. E é o louro que nós usamos no feijão. Vai estar temperado, pode ficar tranquilo. Aí vai ter ciúme, vai ter inveja. Nós vamos ver semana que vem, vamos ter na Bíblia. Vocês vão ver as 7 coroas que representam os galardões. Samara, faz a sua pergunta bem alta. Quem não morreu em Cristo? Vamos lá, irmãos. Quem não morreu em Cristo? Eu falei que tem 3 céus. Fala o nome dos céus. E Eporanos. Aurônios. Esse céu que nós vemos aí é muito comum. Os meninos estudam ele no ensino médio. O Mesoranos e o Eporanos que não se estuda. Se nós temos 3 céus, vamos para baixo agora só para me responder a Samara. Amém? Vamos para baixo. Nós temos. Como é que chama para baixo, velho? A estratosfera é a camada mais baixa. Amém? A pirosfera é a camada, a segunda camada, onde está o lençol freático. E aqui em cima chama? Ah, não, barisfera, eu troquei, né? Espera aí. Deixa eu lembrar, Fernando. A barisfera é a camada mais baixa. A de baixo, onde está o lençol, a estratosfera, aqui em cima é a pirosfera. Isso mesmo. Então vamos lá. Estão no inferno, pastor? Não precisa aprender esse negócio. Vamos só responder isso aqui. Eu só expliquei se tem 3 para cima, se tem 3 para baixo também.
Só por isso que eu falei o nome, porque ele é linguarinho. Aí ele foi falar, mexendo nisso também, não ia falar isso não. Aí agora escuta, olha, já tem gente no inferno, pastor? Não. Não. Do mesmo jeito que não tem gente na presença de Deus. Amém? Aí a Bíblia chama, né? Alguém sabe o nome que a Bíblia chama? Hades, lago de fogo e enxofre, lugar de tormenta. Amém ou não amém? O Hades e o local de tormenta é o mesmo lugar. E vocês podem observar que no grego a palavra inferno é diferente de Hades. Diferente, calma aí, filho, agora. Peraí. Então escuta. Hoje, quem morreu sem Jesus está no lugar de tormenta. E não é o inferno. Vão receber a condenação no juízo final. Para o diabo e seus anjos. A inauguração vai ser no juízo final. A inauguração do diabo vai ser no juízo, a inauguração do inferno vai ser no juízo final, preparado para o diabo e seus anjos. Agora escuta, calma, vamos devagarzinho, tem que ter mente aberta, é isso aqui. Nós estamos conversando e quem tiver ideia diferente, fica tranquilo que nós não vamos brigar. Porque nós vamos, quando entrar em grande tribulação, nós vamos diferenciar muito. Eu sou pré-tribulacionista. A Assembleia de Deus prega o pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas tem gente que defende que ela vai passar metade. Tem gente que defende que ela vai passar a tribulação toda. Eu respeito. Fica tranquilo. Por isso que tem que ter mente aberta para estudar. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vou provar biblicamente. Amém? Amém. Vou provar biblicamente. Tá certo? E na passagem do rico de Lázaro, quem está no lugar de tormenta contempla quem está debaixo do altar de Deus. Acabei com a vida de vocês, olha. Quem está hoje morreu sem Jesus, vai para o lugar de tormenta que não é o inferno. E ele vê, vamos falar assim, porque foi a palavra usada na Bíblia, quem está no paraíso. Para que isso, pastor? Segundo os comentaristas, para aumentar o sofrimento daquilo que ele perdeu. Fica à vontade se você quiser ir para lá. E faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido. Escuta. O rico vira e fala assim: Pai Abraão, manda alguém lá nos meus parentes falar para eles para não vir para aqui não. O que o pai Abraão responde, que simboliza o próprio Deus? Lá tem Moisés, lá tem os profetas, que eles ouçam eles. Sim ou não? Se eles não crerem, vai para onde você está. Amém, irmãos? Amém. Mente aberta. Se nós for vermos tudo isso, parar para ver os versículos, nós vamos ficar um ano aqui estudando escatologia. Amém? E outra coisa, hein? Não é qualquer um que ensina assim, não. Não é qualquer um, né? E toda hora a gente é questionado, eu não me importo. Por isso que eu falo, eu concordo com quem pensa diferente. Não, pastor, isso aqui eu não entendo assim. Amém? Fica tranquilo. Só que eu estou há 12 anos estudando esse assunto, e Deus me deu o privilégio de caminhar um pouquinho mais. Eu vou ainda fazer o doutorado em nome de Jesus. Vem dessa área em nome de Jesus. Só estou refrescando a cuca. E estou esperando o input do PhD. Então, tem que ter mente muito aberta para estudar isso. E não estou ensinando heresia, fica tranquilo. Quando for a Bíblia, eu vou falar. Isso a Bíblia fala. E quando for a interpretação, toda hora eu falo, segundo os comentaristas. Ou então vou usar eu mesmo. Eu penso assim. Amém? Agora, algumas coisas que eu disse para vocês, vocês podem aí encaçar no Google, vocês vão achar o versículo. Um deles eu mostrei, o altar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Onde nós paramos?
Então nós entendemos aonde estão aqueles que morrem em Cristo, amém? Estão conscientes, sim ou não? Sim. Pela Bíblia, sim. Da mesma forma, aqueles que morrem sem Jesus amado, também estão conscientes de sofrendo a beça, e nem chegaram no inferno ainda. Nem chegaram no inferno ainda. Só um minutinho, que para esse não tem mais volta, infelizmente. A Bíblia, ela declara, agora não sou eu, agora é a Bíblia: morreu, segue-se o juízo, salvação ou condenação. Amém? E é para todo mundo. E olha aqui para o pastor, não entra numa de julgar não, tira a trave do teu olho. Da mesma maneira que julga, você também será julgado. Ah não, foi salvo. É um perigo fazer fúnebre. É um perigo. É um perigo. Porque nós somos induzidos a querer confortar os familiares e falar que está no céu. É verdade ou não é? É um perigo fazer fúnebre. Vai para a Bíblia, prega para quem está vivo no fúnebre. Ó, quem está preparado? Você já viu o pastor fazendo? Quem está preparado para passar esse momento? Se fosse eu, se fosse você, o que estariam falando da gente? Amém, meus irmãos? Amém. A última pergunta, fala. Em que as pessoas se baseiam para defender a ideia de que no fim todo mundo vai para o céu? Estou cansado de ouvir isso. Você prega o amor de Jesus, não prega? O amor de Deus, não prega? Porque Deus amou muito de tal maneira, Ele joga na sua cara assim, ó: ah, pastor, se Ele amou muito dessa maneira, Ele não vai destruir isso aqui, Ele não vai condenar a gente no inferno, baseado no que nós pregamos, no amor de Deus, baseado no amor de Deus. Só que hoje Jesus é nosso advogado. Aconteceu o arrebatamento da igreja, ele se torna juiz, inclusive na grande tribulação. Nós vamos estudar, é um acerto de conta do Messias, do Senhor Jesus com o povo de Israel. Um acerto de conta. Ali ele é juiz, não vai amar mais ninguém, ele vai julgar a causa. Aí a pergunta parece até chula, boba, mas é isso aí mesmo. Eles pensam que nós pregamos o amor e Deus ama tudo. Pastor, você acha que Deus vai destruir esse negócio tão bonito aí? Vai condenar a gente no inferno? Não, pastor, você acha que Deus fez o homem para condenar ele à perdição? Deus te deu o poder de escolha. Fica de pé comigo. Acabou, vamos embora. Não deu para fazer nada. Deus te deu o poder de escolha. Deus, aleluia. Olha para o pastor. Quem é casado, dá um sinal com a mão assim. Quem é casado? Quem namorou menos de um ano aqui? Abaixa a mão agora. Quem namorou menos de um ano? O Fernando. Quanto tempo? Está casado há quanto tempo? 40 anos. Otávio, namorou quanto tempo? Então agora, joia. Quem namorou mais de 3 anos aqui, levanta a mão. Mais de 3 anos. Eu namorei 5. Então, pensa. Aí agora escuta, olha só. Quando nós estávamos namorando, vê se você concorda, Lisandro, você estava escolhendo a Lucinéia. Namoro é escolha. Amém ou não amém? Quantos anos você tem, Alexandre? 48 anos para escolher Jesus. Quantos anos ela tem, irmão Cláudio? 46 para escolher Jesus. Quantos anos você tem, Edson? 41 anos para escolher Jesus. Quanto tempo que você decidiu servir Jesus? Fala a verdade. Agora. 55 anos. A minha mãe me ensinou, eu escolhi Jesus com 12 anos de idade.
O dia que eu passei pelo batismo, filho de crente, ele aceita Jesus o dia que ele passa pelo batismo. Eu falei, eu quero servir a este Deus. Aleluia. Eu escolhi. Então, a explicação é, nós temos uma vida para escolher. Uma vida para escolher. E agora eu vou mandar no meio da lata mesmo. Você que divorciou, cada caso é um caso, amém? Não sou contra e não sou a favor, porque a Bíblia não é a favor. Mas também não sou contra não, porque tem que julgar o mérito, tem que julgar a causa. Vocês ouviram? Mas eu vou te falar um negócio, você é tão ruim que você não sabe nem escolher. Se você largou quem você escolheu, você não sabe escolher. Amém ou não amém? Eu estou errado? Não. Você não sabe escolher. 5 anos eu escolhendo, vou largar ela. 5 anos o Vicente escolhendo, vai largar a esposa? Você é muito ruim. Você não sabe nem escolher. Criança, é isso aí mesmo. Não é encontro de casal, não. Vamos lá. Você não sabe, você pode orar. Soberano.